Vamos dar mais um passo, sim ou não? Sim. Efésios capítulo 4, por favor, já abra a sua Bíblia. Vamos melhorando, a nossa experiência com a palavra de Deus. Precisamos a cada dia fazer isso, aprofundar a cada dia. Passamos o sinal da cruz sobre nós para que a palavra de Deus caia em terreno fértil pelo sinal da Santa Cruz. Livra Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toda pessoa que se aproxima de Jesus, ela tem em seu interior um processo que chama-se de mudança, do grego a metanoia, a conversão. Não tem como nos aproximar de Cristo sem que essa aproximação nos leve a uma experiência de transformação. Só se a gente tiver um coração muito fechado, só se essa experiência estiver sendo assim uma experiência muito superficial, sabe aquela coisa de você encontrar-se com alguém, mas não se deixar envolver com ela afetivamente, emocionalmente. Mas ainda assim a graça de Deus, ela é capaz de ir quebrando as muralhas do nosso coração, os endurecimentos do nosso coração. Então lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 25, nós vamos ver uma riqueza da palavra de Deus, como toda a palavra, mas aqui no versículo 25, o Senhor vai nos conduzindo a que é uma experiência. Abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo. Você sabe qual é o seu próximo mais próximo? Você sabe? Quem é o seu próximo mais próximo? Aí com você, Fala, sei lá aí do lado. Esse é o nosso próximo mais próximo. Quando Jesus diz que nós devemos amar o nosso próximo, esse é o primeiro próximo. Falar a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A gente faz uma pausa no versículo 25. Aquilo que nós falávamos no início, primeira pregação, primeira colocação aqui. Estamos num tempo histórico em que há, propositalmente, não por acaso, mas propositalmente, dentro desse processo de revolução cultural, com o intuito de banir o cristianismo, com ele também a família, há um processo de desconstrução dos conceitos. Acredito que talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, ou um pouco, ou muito, ou observa isso, talvez não com uma clareza total, mas você observa isso nas realidades que a gente vive ao nosso redor. Vou citar um exemplo simples, não temos criança aqui, podemos falar disso abertamente. O ato conjugal, reservado aos esposos, passou a ser falado como vamos fazer amor. Quem nunca ouviu essa frase? Você já ouviu? Novelas, senso comum, as pessoas falam sobre isso. Fulano fez amor com cicrano, E aí você vê nisso uma desconstrução do conceito amor. João, no capítulo 4 da carta de João, vai dizer assim que Deus é amor. Então você pega um conceito de amor bíblico, que é Deus é amor. Na Bíblia, o que é o amor? O amor é Deus. E quem é Deus? Deus é amor. Isso é um conceito muito claro para a Sagrada Escritura. Mas nesse contexto de revolução cultural, veja como pega um conceito e desconstrói esse conceito para banalizar tanto o conceito de amor quanto o conceito de ato conjugal. Está dando para entender, gente? E a gente vai vivendo isso, a gente vai ouvindo isso, e isso vai se tornando parte da nossa compreensão, do senso comum. A gente passa a até pensar muitas vezes do mesmo modo como esse contexto de revolução cultural está pensando.
Então você pega uma pessoa que, sei lá, não conhece o outro, nunca teve nenhum contato, foi para um lugar, foi para uma ocasião, uma festa, de repente aconteceu, conheceu alguém, se envolveu com ela e diz: a gente fez amor. Então você vê, não há nenhum compromisso muitas vezes com duas pessoas nessa realidade, e pega um conceito, né, que é relacionado a Deus, conceito amor, pega o conceito de ato conjugal, que é próprio do casamento, e mistura tudo num ato pecaminoso. Deu para você entender? Então nós estamos vivendo um momento em que há a desconstrução de vários conceitos, tá? Vários conceitos. O conceito de verdade é um deles. Jesus, num dado momento, eu não vou lembrar onde está agora, mas se alguém lembra onde está, me ajuda. Jesus vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, biblicamente, quem é o caminho? Jesus. Quem é a verdade? Jesus. E quem é a vida? Jesus. Depois, Jesus vai dizer que a mentira tem um pai. Quem é o pai da mentira? Satanás. O diabo. A palavra de Deus aqui no capítulo 4 de Efésios vai dizer isso. Dizer a verdade um para o outro, dizer a verdade para o teu próximo, dizer a verdade para essa pessoa que está do seu lado, e essa pessoa que você se comprometeu, quem é casado no sacramento, se comprometeu no altar de Deus, no altar do Senhor, perante a testemunha qualificada, que foi o padre, ou o diácono, ou o bispo que assistiu o seu casamento, perante as outras testemunhas que foram os que a gente chama de padrinho, mas o nome é testemunha de casamento, e perante toda a comunidade reunida, você se comprometeu a ser fiel a este homem, a esta mulher, você que já é casado no sacramento do matrimônio. Fez isso ou não fez? Eu fiz. Agora o que é que acontece? A gente às vezes esquece o que a gente prometeu naquele dia. A gente está tão preocupado nas contas que ficou, ou que a gente vai começar a pagar na semana seguinte com o que a gente fez na festa, né? Não é assim. A gente vai casar muitas vezes, a gente está tão preocupado com tanta coisa, passou o dia tão cheio. Será que isso vai dar certo? Será que o salgadinho vai dar para o povo? Aí entra para a igreja, misericórdia, eu não convidei essa mulher não. Eita, eu não convidei essa aqui também não. Está cheio de penetra aqui. Eita, o buffet não vai dar. Meu Deus, como é que vai ser isso? O bolo mesmo não vai dar para esse povo tudo. Aí chega diante do altar para dar o sim, a cabeça está a 1000. Foi ou não foi assim no dia do seu casamento? Marcos e Priscila casaram recentemente. Mais ou menos isso, né? Então a gente chega no altar do Senhor, e quando a gente acompanhava Marcos e Priscila para o casamento, a gente dizia para eles: olha, tem coisa realmente que a gente tem que se preocupar, tem coisa que a gente tem que fazer, não é? Mas a principal preocupação é no dia. Vocês que vão se casar, viu? A maior preocupação no dia, a maior atenção no dia do seu casamento, e a gente sempre orienta, né, os noivos que a gente acompanha: reze com o rito do matrimônio. Reze com os compromissos que vocês vão fazer um ao outro e ao Senhor, porque a principal atenção naquele dia deve ser o que você vai comprometer-se diante do altar. E aí, quando a gente já passou desse período, a gente que já é casado, já está vivendo um tempo de casado, você e eu precisamos voltar muitas vezes àquela promessa, porque, como eu disse, por N coisas, a gente não diz coisa com coisa na hora lá, a gente só repete o que o padre está dizendo. Não é assim? O padre fica aqui, tira o microfone da boca dele, né? Aí bota no da noiva, bota no do noivo, né? Eu, fulano e tal. Não é assim? Prometo, aí você vai repetir. Às vezes a gente nem reflete o que a gente está se comprometendo. E aí a palavra de Deus, meus irmãos, está nos exortando para dizer assim: olha, dizer a verdade, se comprometa com a verdade. Só que também a verdade, dentro desse processo de desconstrução dos conceitos, das palavras, sobretudo palavras que são importantes para o cristianismo, a verdade também tem sido desconstruída. Muitas vezes nós estamos ouvindo por aí as pessoas dizendo: não, a verdade é relativa, ou seja, se você pensa isso, talvez essa deve ser a sua verdade. Você vai conversar com uma pessoa sobre conceitos que não mudam, aí a pessoa diz: não, isso aí é o que você pensa, não é o que eu penso. Você abre, a gente vê isso muito nas redes sociais, abre-se uma discussão nas redes sociais,
e sempre entra os doutores em todos os assuntos, não é assim? A pessoa que vê uma frase, os doutores de headlines, né? Você vê uma headline, você vê uma frase num post de Instagram e você já toma aquilo como verdade. Aí você vê uma discussão que se abre de uma pessoa que posta alguma coisa, aí porque você viu uma frase num post de Instagram, você já assumiu aquilo como verdade. Aí entra na discussão, não sabe nem o que a pessoa está dizendo. Isso tem acontecido com o cristianismo. Então você vê muitas pessoas que, sei lá, não, isso é o que eu penso, o que importa é o que eu penso. A pessoa diz, não, mas isso aí não é assim. Não, isso aqui eu estou falando na minha rede social. Então aqui eu tenho o direito de expressar o que eu penso e o que eu quero. Você está invadindo as minhas redes sociais. Ou seja, você falar da verdade na rede social do outro não pode, porque ali é o espaço dele. Então ali ele pode dizer o que é e o que não é. E você que está entrando, você está sendo intruso aqui. E aí a palavra de Deus vai dizer que Jesus é a verdade. Então, essas realidades onde estamos vendo que as pessoas estão dizendo a verdade é subjetiva, ou seja, cada sujeito tem o direito de dizer e de assumir a sua verdade em detrimento do que é verdadeiro. Vocês entendem? Vocês estão vendo isso por aí, ou só sou eu que estou enxergando isso? Talvez a gente não tenha essa clareza crítica, mas estamos vendo isso no tempo que estamos vivendo. Você abre o seu Instagram, você abre Facebook, quem é da época do Facebook, eles são os mais antigos, né? Quem nasceu no século passado. Mas você abre lá o Twitter, você abre, não sei nem se pode não abrir o Twitter, né? Pode não. Jesus! Que tempo estamos vivendo, gente? Orkut, amigão do Orkut. Quem é mais do tempo do Orkut? Eu sei. Ai, tá certo, a gente não tá sozinho aqui, né, mano? Abre o Orkut, vai, eita, finado Orkut. A gente vê, minha gente, isso que a gente tá vendo essa semana agora, que é isso que está acontecendo? Não pode não abrir mais não. Isso faz parte, gente, do que a gente está falando dessa revolução cultural. Isso faz parte desse cerceamento da verdade. E você vê assim as coisas sendo comidas assim pelas beiras. Vai devagarzinho ali comendo, vai mudando o nome, vai dizendo, não, isso aqui é democracia, não, isso aqui é direito, não, isso aqui, entende? Aí a gente vai engolindo, não, tá certo, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. E isso também estão fazendo com o cristianismo, isso também estão fazendo com a família. Se você fala de família, aí você diz, não, família é isso. Não, família não. No seu conceito, família é isso aí. Mas, vocês entendem isso que está acontecendo? Isso era família antigamente. Hoje, família assim, família... Agora, claro, gente, claro que a gente não pode fechar os olhos e pensar... Eu sei que talvez alguns de vocês aqui foram criados com a avó, foram criados com um tio, foram criados com um padrinho, com uma madrinha... Porque a família ficou tão disfuncional que você não teve condição de ser criado pelos seus pais. E claro, você não vai dizer que aquilo ali era a sua família. Claro que vai dizer que era a sua família. Mas eu estou falando de outra conjuntura. Acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? A família é isso aqui, porque eu penso, porque eu tenho o direito de determinar sobre mim que aquilo que eu penso é a verdade. Isso é a minha verdade. Você não tem o direito de dizer a mim que isso não é. Então, a verdade está também entrando nesse contexto, nessa conjuntura de desconstrução. A verdade passou a ser um conceito subjetivo, onde cada pessoa diz que esta é a sua verdade. Não venha me dizer que não é, porque eu tenho o direito, a liberdade de expressar aquilo que eu penso. Vivo num país democrático, será? Entendeu, gente? A confusão que a gente está vivendo. Então, a palavra de Deus em Efésios 4 vai dizer assim, olha, dizer a verdade, fugir da mentira. Por quê? Porque o pai da mentira é o diabo. Gente, uma das coisas que tem corrompido muito os relacionamentos conjugais é a mentira. E isso é um mal terrível, primeiramente pelo seu nascedor, é o que nasce do coração do diabo. Uma coisa que nasce do diabo pode ser boa para a gente, não pode. Para ninguém a mentira é boa. Mas é uma mentirinha. Mas é uma mentira com fundo de verdade. O que é isso, gente?
Mas é para o bem do nosso relacionamento. Que bem é esse que está falando? Baseado numa mentira, forjado numa obra do diabo, não uma obra de Deus. A obra de Deus é a verdade. Toda obra de casamento, toda obra de conjugalidade construída na mentira está pactuada com o diabo. Não tem essa de dizer, não, mas isso aqui não, eu fiz para conservar, para preservar. Meu amigo, se no início a obra, isso o Catecismo da Igreja nos fala sobre isso, se a obra no início ela já tem uma fonte ruim, o fruto não pode ser bom. Aquela história que a gente aprendeu lá na 6ª série, aquela história que diz assim, os fins justificam os meios. Quem já ouviu isso aqui na escola no seu ensino médio? Os fins justificam os meios, para dizer assim, para chegar a um bem, talvez até uma coisa boa, você pode se utilizar de coisas ruins, porque o fim é bom. E aí o Catecismo da Igreja vai dizer, não, nenhum fim baseado no meio corrompido, ruim, vai ter um fruto bom. Então, eu queria ler com vocês o que você e eu fizemos. Quem é casado aqui, levanta a mão. Pronto. Quem tem o vínculo do matrimônio, nós fizemos esse compromisso diante do Senhor. Carolina Elizabeth Magalhães Murilo, nome grande, né? Mas não bastava, se tornou Silva. Recebo-te por minha esposa e te prometo, olha a verdade entrando aí, e te prometo, quem está namorando aqui, quem está noivo, se for casar com essa pessoinha aí, vai fazer isso aqui, vai se comprometer assim, te prometo que ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. A gente fez essa promessa. Isso é uma verdade constitutiva do sacramento do matrimônio. Veja, gente, isso aqui é o que a gente chama de diálogo dos noivos, diálogo conjugal. Aqui se encontra o elemento, a matéria do sacramento do matrimônio. Quando você vê um batismo, o sacramento do batismo, você vê que existe a matéria da água, não é assim? A matéria do óleo, a matéria do fogo, da vela, ali é a matéria. Para um sacramento ser válido, ele precisa da forma e da matéria. O que é a forma? É tudo o que constitui, o que antecede a preparação para aquele matrimônio, toda a documentação válida, toda como é que se diz, a realidade própria de que os noivos possam contrair aquele matrimônio, e a matéria. O que é a matéria do sacramento do matrimônio? É isso aqui, é o consentimento. Por isso que todo o casamento que não há liberdade, que não há consentimento, que não há que haja coação por parte de alguém para que esse casamento aconteça, ele pode ser declarado um casamento não válido. Tá? Não válido. A igreja não anula casamento, viu, gente? A gente escuta muito católico falar isso. O meu casamento foi anulado. Não foi anulado. O seu casamento foi reconhecido como não válido. E chama-se esse processo de nulidade matrimonial. Ou seja, o casamento, vamos usar um termo para você entender melhor. O casamento nasceu morto, ou não aconteceu. Porque faltou elementos que pudessem constituir a formalidade própria daquele matrimônio. Então, se alguém, por algum motivo, hoje é mais difícil, mas por algum motivo alguém casou, porque alguém forçou o casamento, então aí já faltou uma matéria própria do matrimônio, que é o consentimento livre. Eu quero casar com essa pessoa. Alguém aqui foi obrigado a casar? Eita. Não, ainda bem que não tem. Eu perguntei porque eu imagino que ninguém foi obrigado, né? Mas para dizer, meus irmãos, que o consentimento te coloca nessa condição de viver isso aqui que você prometeu. Mas minha esposa, quando a gente casou, ela era tão boazinha, agora deixou de ser. Aí, meu amigo, vamos resolver isso aí. Eu não sou fiel à minha esposa porque eu chego em casa, eu casei com uma princesa,
chega em casa, tem um sapo. Aí, meu amigo, se resolva com nosso Senhor, porque você também não está lá essas coisas, né? A gente prometeu ser fiel na alegria. Lá em casa não tem alegria, então por isso eu posso... Não, na alegria e na... Tristeza. E na... Tristeza. Na saúde e na... Doença. Na feiura e na... Belezura. Gente, nós nos comprometemos, isso é verdade. Só que nós estamos nesse tempo de desconstrução dos conceitos e as pessoas estão dizendo por aí que não, se a sua esposa não é mais assim, se o seu marido não faz mais assim, se eles não são mais... Então assim me dá a condição, me dá a liberdade de poder ser fiel ou não ser fiel. Não. A verdade continua sendo verdade. A verdade continua sendo verdade e ela não muda. Entendeu? E a palavra de Deus, ela vai nos orientar neste dia a sermos homens e mulheres da verdade. Meus irmãos, se tem mentira no teu relacionamento, arruma um jeitinho. E não é um jeitinho de ficar na mentira, não. É um jeitinho de sair dela. Porque um dia a casa cai. E quando a casa cai é difícil. E aí quando nós nos comprometemos com isso, e quando vocês que vão casar vão se comprometer, precisam ter bem firme no coração de vocês: eu me comprometi. E casamento diante de Deus é casamento para a vida toda. É um compromisso de uma vida toda. Dando continuidade aqui à palavra, no versículo 26, quem está aí com a palavra, se não fechou, se fechou, abre. Efésios capítulo 4. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Acharam? Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nós nos comprometemos um com o outro. Ou você que está caminhando, que vai se comprometer um com o outro. E a gente, diante do altar, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em todos os momentos da nossa vida, precisamos ser fiéis, precisamos doar, colocar todo o nosso amor. Esse compromisso diante de Deus e diante do outro, ele é concreto e ele precisa se dar a cada momento do nosso dia a dia. E tem momentos que não é fácil lembrar e trazer no coração esse compromisso, essa verdade. Para os casados aí, né? Lembre daquele momento mais difícil que vocês passaram, naquele momento que, meu Deus, eu vou ter que perdoar, eu vou ter que amar, eu vou ter que ser paciente. Não deixar o sol se pôr sobre o nosso ressentimento é a gente estar comprometido com essa verdade. E não deixar que as coisas vão virando uma bola de neve. Porque se a gente deixa, vai descendo ladeira abaixo e a bola de neve vai crescendo, crescendo, crescendo e destruindo. Nas pequenas coisas nós somos chamados a viver o perdão. Nas pequenas coisas nós somos chamados a não deixar que passe o dia, a noite, o momento, sem que a gente se resolva, sem que a gente consiga conversar, sem que a gente consiga dialogar, sem que a gente consiga virar a página e escrever um novo momento na nossa vida e saber que a gente pode melhorar, a gente pode ser melhor, a gente pode encontrar um momento que nós precisamos nos comprometer com essa verdade. Não dar espaço ao diabo, porque situações pequenas do dia vão abrindo brechas no nosso relacionamento que vai destruindo, que vai minando, que vai fazendo com que nós fiquemos no chão. E a gente precisa entender que não dá para ir dormir
com o coração fechado, com aquela mágoa, com a razão, dona da razão, né? No namoro a gente já vai vendo, né? Quem é mais orgulhoso, que é difícil de dar o braço a torcer. Nesse tempo a gente está com algum problema, cada um vai para a sua casa e vai deixando passar, né? Aquela raiva, vai respirando fundo, vai ali passando o tempo, mas no dia a dia a gente vai estar lá, dormindo e acordando. E aí é onde a gente vai precisar entender que dentro de nós existem muitas coisas que precisam ser transformadas por esse Cristo que a gente encontrou. Lembra da primeira pregação? Esse Jesus que a gente encontra, que a gente transforma o nosso coração para que a gente seja melhor. Sermos instrumentos de Deus. E aí se dá no nosso próximo, mais próximo, como o Ilha do Salário. Nas pequenas coisas. E aí a gente vai precisar quebrar orgulho. A gente vai precisar dar o braço a torcer. A gente vai muitas vezes dizer, mas eu estou com a razão. Ele vai ter que vir falar comigo. Ele vai ter que pedir desculpa. Isso e aquilo. Às vezes está em casa, um fala de um tom mais alto. Ele está falando assim, vou falar ainda mais alto. Quero ver quem vai ganhar, quero ver quem vai estar com a razão. E a gente vai viver dentro de casa um campo de guerra. Uma situação que é como quem é que vai ganhar, quem é que vai ter razão, quem é que vai estar certo ou errado, né? Muitas vezes a gente se depara assim, e a gente vem de uma história assim, né? Com os nossos pais, irmãs, no trabalho, a gente todo o tempo quer ali estar com a razão e quer vencer, e não venha dizer que eu estou errado, não, né? Não sei aí se os homens... O homem tem o coração ali fechado, duro muitas vezes, ou se é a mulher. Não sei quem é na sua casa, mas assim, no seu relacionamento. Mas a gente precisa quebrar o coração. A gente precisa reconhecer, a gente precisa... Vamos conversar? E conversar não é a gente soltar os cachorros, gritar e falar. Às vezes a gente entra num momento de conversa, mas a gente quer, na verdade, é brigar. Na verdade, a gente quer dizer o que vem, o que está ali dentro, mas a gente quer e está com a razão e não vem dizer. A gente não quer nem ouvir o outro, mas a gente acha que isso é uma conversa. A gente acha que isso é a gente dialogar. Tem momentos que a gente vai precisar calar. Tem momentos que a gente vai precisar, mesmo estando certa, eu chegar e dizer, amor, olha, aquilo... Quando você falou assim, quando você fez assim, isso que eu vi. A gente precisa sentar, a gente precisa conversar, a gente precisa entender que a gente não pode ir deixando a bola de neve crescer. Eu preciso fazer com que o sol não se ponha sobre o nosso ressentimento. Eu preciso ter essa disposição de que o nosso relacionamento, ele precisa a cada dia ser reconstruído, ser alimentado no amor, ser alimentado no perdão, ser alimentado nessa reconciliação. Se a gente não traz isso como essa verdade, as coisas vão enfraquecendo, as coisas vão pesando e a gente só vai ficando com aquilo que é mais difícil. Aí a gente vai ver muito mais fácil o que é os defeitos do que as qualidades, como a gente via antes. É muito mais fácil a gente pensar aqui em 10 defeitos do que a gente olhar para o outro com o que ele tem de bom. Continuando a palavra, ela traz isso. No versículo 29, não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for boa para edificação, que comunique graça aos que ouvirem. Quantas vezes dentro de casa, aquela pessoa bruta, que larga ali palavras que só vai destruir o amor. Você é isso, você fez isso, você traz isso. Solta ali os cachorros, como diz a história. Fala o que não deve, fere ali a alma, o coração da mulher ou do homem, trazendo situações que não foram resolvidas e ali vem com toda a emoção do momento, só piorando aquela situação. Então não foi uma palavra boa capaz de edificar o amor de vocês. Não foi uma palavra boa capaz de edificar nós dois.
Vale a pena? Jesus, ele vem nos trazer aqui, através da sua palavra, na carta de São Paulo aos Efésios, coisas pequenas que vai trazendo para o nosso relacionamento o caminho que nós precisamos trilhar para construir esse nosso amor, edificando, fazendo a gente crescer, aprofundando o nosso amor. A gente não está aqui num dia de lazer, de passar o tempo. Nós estamos aprofundando o nosso amor. E tem coisas dentro do nosso dia a dia que precisam ser tiradas. Tem coisas e gestos e modos e maneiras de tratar um ao outro que precisam ser modificadas. E se a gente não percebe isso logo do início, isso vai se tornando muito comum e a gente vai achando que tem que viver daquele jeito. E a gente vai achando que isso é normal, e a gente vai achando que ficar com raiva, que dormir de um dia para o outro com raiva, e que passar semanas e semanas sem viver ali o perdão e com raiva, e achando o dono se dar razão, e a gente vai estar trazendo um benefício para o nosso casamento. A gente vai estar esgotando, deixando ao chão aquilo que poderia estar sendo edificado. E aí é onde a gente precisa avaliar como está o nosso coração. Vamos ficando de pé. E mais um passo que nós estamos dando nesse caminho, né? De compreender a nossa realidade, de compreender a nossa vida. No versículo 32 do mesmo capítulo, a carta aos Efésios vai dizer isso: sede bondosos e compassivos, perdoando-vos mutuamente como Deus em Cristo vos perdoou. Meus irmãos, nessa hora, nesse momento, esse momento que vamos viver agora, é importante que olhemos para dentro de nós, sob dois aspectos. Primeiro, aquilo que em mim tem sido as mentiras plantadas pelo mundo e que eu tenho construído, assim, edificado dentro de mim e que tem prejudicado o meu relacionamento. Essa é uma perspectiva. Uma outra são coisas que, como a palavra diz, né? Irai-vos, mas não pequeis. Eu tenho certeza que em nosso meio existem muitos relacionamentos com iras reprimidas. Quando a palavra diz assim, você pode sentir aquela coisa, você pode sentir aquele mal-estar diante das situações, mas não peque por causa disso. Como o Carol falou, né? Ter cuidado com as palavras, ter cuidado com o posicionamento, ter cuidado com como eu lido com o outro. E às vezes a gente não faz, a gente não fala, a gente não discute, a gente não briga, a gente não leva palavras pesadas, não faz nada disso. Mas a gente também não perdoa, a gente também não abre um espaço para dialogar sobre aquilo. E muitas coisas vão ficando no nosso coração como ira reprimida. Aí você pode dizer, Williams, então, se eu não posso reprimir a ira, eu preciso fazer o quê? Botar para fora? A palavra de Deus não está falando isso. A palavra de Deus diz, irai-vos, sinta, mas não peque pelos seus sentimentos. Mas o que é que eu devo fazer? Aí vai dizer isso, no versículo 32, sede compassivos, sede bondosos, perdoa. O que é compassivo, gente? É você andar no compasso. Você vê o outro e vê que a pessoa... A gente pode ser tentado a dizer, não, ela fez porque ele é ruim mesmo, porque ela é ruim. Isso não é ser compassivo. Compassivo é quando a gente olha e diz, eita miserável. Fez, feriu, machucou. Mas não tem só ruindade na pessoa. Ela não fez só porque ela é o que você acha que ela é. Ela fez porque ela é ruim. Gente, nós somos frágeis. E por isso nós não podemos justificar os nossos erros.
mas para dizer e fortalecer a ideia de que nós precisamos nos ajudar. Então há muita coisa certamente no nosso meio que são iras reprimidas, e a gente vai pedir a Deus a graça da libertação nessa hora. A gente vai pedir a Deus, e eu já convido você a ir fechando os seus olhos para esse momento que vamos viver.